recordando vocês, né, o que a gente tem na análise combinatória? A gente tem dois princípios, né? A gente tem o princípio fundamental da contagem. Quando que eu uso o princípio fundamental da contagem? Eu utilizo o princípio fundamental da contagem quando eu tenho eventos independentes, tá? Então, falou em princípio fundamental da contagem, a gente utiliza esse princípio quando a gente tem eventos independentes. Que feio ficou. Vou colocar eventos independentes, tá bom? Então, esse é o princípio fundamental da contagem. O outro caso que a gente tem é o nosso caso de permutação. Então, quando a gente está falando de permutação, a gente está sempre falando de troca de posições, tá? Então, aqui a gente fala de troca de posições. Tá muito claro isso para vocês? Sim ou não? Sim. Então, com essa clareza transcendental, a gente vai aos exercícios. A gente fez só o 1 e o 2 na última aula? Foi isso? Foi. Ah, eu fiz o 10 também? Ah, verdade, fiz o 10. Tá bom. Ó, eu vou te ensinar um esquema novo, tá? Eu vou fazer o exercício de número 15. Eu vou até trocar de folha para tudo ficar numa folhinha limpinha aqui. Ó, esse exercício, se aparecer na sua prova do Enem, nunca caiu no Enem, só caiu nos outros vestibulares. Você vai dar risada. Você vai falar... Ó, se apareceu na prova do Enem, você dá gargalhada e fala, ninguém me segura esse ano. Por quê? Ele é muito fácil. Só que assim, se ninguém te contou como faz, nunca dou risada em matemática. Nossa, você precisa de um pouco de alegria. Matemática é alegria, matemática é sorriso, matemática é gingado. Matemática é Brasil. Desespero, nossa, que tragédia. É. Mas vocês vão ver que esse é fácil, tá? Ó, esse exercício tem que ir pro flashcard, tá? Esse exercício tem que estar no seu flashcard. Porque se o exercício não está no flashcard, você vai acabar esquecendo dele. Ele é um exercício muito importante e ele tem um truque para resolver ele de uma forma simples. Tá? Ele fala assim, você viu que caiu há um tempinho já na Unesp, né? Exercício de 2010. Isso significa o quê? Quanto mais profundo fica o exercício, mais fácil tá trazer ele para uma prova. Então, assim, tá na hora de cair disso aqui aparecer de novo numa prova, tá? Então, tomem cuidado. Ele fala assim, ó. A figura mostra a planta de um bairro, de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um percurso mais curto. Assim, essa caminhada será sempre no sentido de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é. Quando você lê esse exercício, você sabe se ele é de permutação ou de ou de princípio fundamental da contagem? E aí? Essa lista aqui, Sara, é a lista de
Análise combinatória, PFC e permutação. Tá lá no... Como assim não atualizou? Tá lá no Classroom. Tá lá. Todo mundo tá com a lista, não tá? Sim, sim. Tá. Beleza. Então, ó, o que vai rolar? Esse exercício, como vocês mesmos já falaram, é um exercício de permutação, tá? É um exercício de permutação. Por quê? Você tem um caminho e a partir de trocas de posições desse caminho, na verdade, você tem um caminho fixo só. Você tem uma opção. Se você trocar, se você vai para a direita ou vai para cima, que faz você ter caminhos distintos, tá? Então, esse exercício é uma de permutação. Como que você faz ele? Muito simples. Ó, você pode ir para a direita. Deixa eu isso aqui. Você pode ir para a direita. Quantas vezes você pode ir para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou você pode ir para cima, eu vou chamar de C. 1, 2, 3, 4, 5. Você concorda que isso que eu fiz é um caminho? Então, se eu trocar uma posição, uma letra, o C com D, eu fiz um caminho novo. Então, na verdade, eu vou permutar essa combinação de letras. Quantas vezes o D apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas o C? 1, 2, 3, 4, 5. 5C. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é uma permutação. 7 mais 5, 12. Então é 12. Vou trocar de posição, é 12 fatorial. Tem repetição, eu faço a divisão. Vou dividir por quanto? Por 7 fatorial e 5 fatorial. E aí? Fera ou não fera? Fácil, não é? Depois que você sabe que faz assim, é fácil. Então, ó, agora o que a gente faz? Tem que fazer a conta, né? Então, ó, olha o que eu vou fazer, hein? 12 vezes 11. Ele não vai caber aqui. Deixa eu afastar um pouco esses números aqui, porque não caberás. Afastou, afastou, afastou. Então, ó, isso aqui vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei no 7, que é o maior do de baixo. 7 fatorial e o 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que eu faço? Corto o 7 fatorial com 7 fatorial. Aqui 3 vezes 4 é 12. Cortou com 12. E 2 vezes 5 é 10. Cortou com 10. Então ficou 11 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72. Com 11 é só somar assim. Então é 792. Alternativa D de divindade. Mole, né? Moleza, 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 moleza. E aí? Todo mundo muito feliz? Então, ó, vamos para o próximo exercício aqui. Tem vários muito bons aqui.
E aí, vocês querem fazer um mais fácil ou um mais difícil? Isso. É isso mesmo que você falou, ó. Sempre quando tem repetição de letras, ó, as letras se repetiram, porque quando você faz o fatorial troca de ordem em todo mundo. Então ele está contando trocar de ordem essas duas letras. Se eu trocar os dois D de posição, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então eu preciso dividir pelas letras repetidas fatorial. Sacou? Entendeu? Ó, eu vou fazer mais um que precisa ir para o flashcard de vocês, tá? Então, ó, esse já foi. Eu vou fazer o exercício 17. Esse daqui com certeza precisa ir para o flashcard. Esse aqui já caiu no Enem, caiu até um recente aí. Posso até mostrar para vocês depois. Esse exercício fala assim, ó. Paulo quer comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria, que possui 3 sabores de sorvete, chocolate, morango e uva. De quantos modos diferentes ele pode fazer a compra? Você sabe dizer se isso aí é princípio fundamental da contagem ou se isso é permutação? Esse aqui é mais foda. A Laura mandou um princípio fundamental da contagem. Mais alguém? A Yasmin mandou os dois. A Yad também acha que é princípio fundamental da contagem. Tá. Ó, esse exercício é um exercício só de permutação, tá? Aí você fala assim, nossa senhora, que loucura, hein? É uma loucura. Por quê? Apocalipse. Esse daqui, ele é apocalíptico mesmo. Porque assim, ó, o que que acontece? Ele tem 3 sabores para escolher, né? Ele fala lá, né, que ele vai escolher chocolate, que eu vou chamar de C, chocolate, ou morango, ou uva. Esses são os sabores que ele pode escolher. Isso daqui são as possibilidades dele, a escolha que ele faz. Esses 3. Só que ele vai fazer um sorvete com 4 bolas. Presta atenção no negócio. Se ele vai fazer um sorvete com 4 bolas, você concorda que essas 4 bolas ele vai distribuir dentro dessas 3 possibilidades, não é? É as bolas que ele pega e distribui aqui do jeito que ele quiser. Ele distribui aqui do jeito que ele quiser. Tá? Ele pode repetir, ele pode falar assim, ó, eu vou pegar as 4 bolas de chocolate, não tem nenhuma restrição sobre isso. Tá? Não, esse aqui não dá para fazer para o princípio fundamental da contagem. Não dá para fazer. Isso não dá para fazer. Não, não, esquece esse negócio de ordem. Esquece esse negócio de ordem. Esquece. Tá? Olha só. O que que a gente sabe? Não. Ele pode fazer 4 bolas de chocolate. Não pode? Mas eu não tenho restrições para a quantidade de chocolate que eu posso pegar. Eu posso pegar os 4 de chocolate, os 4 de uva, os 4 de morango. Eu não tenho uma restrição, né?
Nem o... Porque assim, ó. Ó. Calma. Calma. Olha só. O que você... Não, 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 não. Nada a ver. Ó. Olha só. Você tem a opção de fazer na mão, tá? Você tem essa opção de fazer na mão. Como que você faz na mão? Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, chocolate, morango. Chocolate, 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 uva. Aí vai pro próximo. Chocolate, chocolate, uva, uva. Você pode fazer assim. Você tem essa opção, tá? De fazer na mão, você vai lá, faz na mão, um dia você consegue acabar. Mas claro que eu não vou fazer na mão. Ó, o que você tem que entender é o tipo de exercício que é. Como que é esse tipo de exercício? Eu tenho uma quantidade fixa e vou distribuir essa quantidade. Eu posso ter qualquer uma combinação de números envolvendo chocolate, morango e uva. Você concorda comigo? Que eu tenho uma quantidade fixa e posso distribuir essa quantidade fixa em qualquer combinação possível. Do que se trata isso? Isso daqui é um sistema. É um sistema que é assim, ó, chocolate mais morango mais uva tem que ser 4. Sim ou não? Chocolate, morango mais uva tem que ser 4. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que a gente tenha 4 palitinhos. Eu posso dar 2 palitinhos para o chocolate, um palitinho para o morango e um palitinho para a uva. Isso daqui é uma solução possível, você não concorda comigo? Mas ao mesmo tempo que eu pego esse símbolo de mais e troco o símbolo de mais de posição com um palitinho, ficou um palitinho por chocolate, 2 palitinhos por morango e um palitinho para uva. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma outra opção. E se eu troco o símbolo de mais de novo de posição? Pode ficar com 3 palitinhos por morango e um para uva. O chocolate não recebeu nenhum palitinho. Quando eu vou trocando de posição o palitinho com o símbolo de mais, eu vou achando todas as soluções possíveis do meu problema. Então, o que resume esse problema? É uma permutação de palitinhos com símbolo de mais. Tá claro isso? Então, ó, como que fica? 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Então, é 6 fatorial. Tem repetição? Tem. Os palitinhos repetiram quantas vezes? 4 por 4 fatorial. E o símbolo de mais? 2 vezes por 2 fatorial. Mas está muito claro isso? Isso é muito importante. Esse daqui é um dos exemplos mais difíceis que tem. Porque eu conto mais também. Porque o mais também entra na minha permutação. Então, são os 4 palitinhos e mais os 2 símbolos de mais. Tá? Os palitinhos são todos iguais, 4 fatorial, o símbolo de mais é todo igual, 2 fatorial. Então, isso daqui é 6, 5, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, por 2 fatorial. Corta, corta, deu 15. A gente tem 15 possibilidades de combinação de sorvete. Tá? Eu vou repetir. Não é fácil, né? Pensar, se ninguém nunca te contou isso na vida,
você nunca vai lembrar. Por isso que isso aqui tem que estar no seu flashcard. Ó, eu vou dar um outro exemplo, Alice. Para vocês entenderem como que isso funciona de uma forma geral. Ó. Exemplo. Eu tenho 4 crianças. Quatro crianças. E 6 balas. Como que eu consigo distribuir essas 6 balas para as 4 crianças? Ó, de novo, como que a estrutura apareceu? Você tem um valor fixo e esse valor fixo você vai distribuir de alguma maneira entre essas 4 possibilidades. De novo, ó, valor fixo que eu distribuí entre as 3 possibilidades. Aqui são 4 possibilidades. Então, ó, como que fica nessa situação aqui? Vai ficar a criança 1, que eu chamei de X, a criança 2, que eu chamei de Y, a criança 3, que eu chamei de Z, e a criança 4, que eu chamei de W. Isso tudo tem que dar quanto? Tem que dar 6. Então, você sabe que você tem que colocar um palitinho, deu 3 palitinhos, mais 3 deu 6 palitinhos. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da onde veio 6 palitinhos? Desse valor. As crianças indicam quando os símbolos de mais vão entrar. Entraram 3. Então, quer dizer que isso daqui vai ser 9 fatorial por 6 fatorial e 3 fatorial. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então, ó, deixa eu ver se eu acho o exercício do Enem aqui. Ah, mas aqui a gente precisa de uma... A gente precisa avançar um pouco mais para fazer esse exercício. Não, tá. Eu vou trazer ele, mas só de uma maneira que a gente não precisa... Tá. Eu vou dar uma adaptada nele para vocês verem um outro modelo de exercício. Ó, o exercício está aqui. Vamos lá para a gente tentar entender isso com mais um exemplo. Ele fala assim, ó, um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção dessa empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados as cores amarelo, branco, laranja e verde. Então, ó, amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas como uma cor, né? Então, ou é amarelo, é branco, ou é verde. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que todos os carrinhos... A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho com uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo brinquedo. Então, ó, mudança de posição
dos carrinhos do caminhão cegonha não gera um novo brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo do caminhão cegonha? Ó, eu vou, para simplificar o exercício, a gente vai fazer esse exercício mais para frente. Esquece essa parte aqui, ó. A empresa que deve haver pelo menos... Ó, a empresa determinou que deve haver pelo menos um carrinho com uma das 4 cores disponíveis. Esquece essa primeira parte. Essa parte aqui central. E aí, vocês sabem dar a resposta do exercício sem essa parte? Não. Não, porque as cores, eu não vou trocar só as 4 cores de posição. Eu vou pintar os 10 carrinhos. Isso. Então, ó, o que vai acontecer? É o mesmo do sorvete. Se ele falou 10 bolas com 4 cores, é a mesma coisa. 10 bolas e 4 sabores é a mesma coisa. Então, são 10 palitinhos. Ó, a cor é amarelo, branco, laranja e verde. E isso daqui tem que dar quanto? Tem que dar 10. Então, ó, 1, 2, 3 com 10. Então, é 13 fatorial sobre 3 fatorial e 10 fatorial. Beleza? Tá claro isso? Isso. O 3 vem daqui, do sinal de mais, que todos são iguais. E o 10 vem daqui, que é todos os palitinhos. E o 13 é a soma do sinal de mais com 10. Parecido com esse exercício, não faz desse jeito? Não, não. Sempre quando você tiver nessa estrutura, você pode usar isso aí que vai dar certo. Tá? Beleza? Então, ó, vamos avançar aqui. Então, a gente falou de 2 exemplos. Ó, esses 2 exemplos precisam estar no flashcard de vocês, tá? É necessário que isso esteja no flashcard de vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, aqui não tem muita coisa mole, não, tá? A gente vai precisar ir para uma luta mais árdua. Vamos fazer primeiro o 14, que é da lotação, tá? Então, ó, o 14 fala assim, ó, uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares, e deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro, e mais 4 pessoas. Além disso, a família Souza quer ocupar um mesmo banco. Lúcia e Mauro querem sentar lados a lados. Nessa condição, número e maneira de dispor os passageiros na lotação é. E aí, quando você faz essa leitura aí, você sabe me dizer do que se trata o exercício? Temos uma permutação ali.
Temos outra permutação. Então, ó, vocês falaram que é uma permutação. Ó, e é isso mesmo. Olha só, por quê? O que vai acontecer? A gente sabe que a família Souza. Eu vou desenhar os bancos só para a gente poder ver isso melhor, tá? Então, ó, eu tenho os bancos, cada linha azul desse daqui são um dos 3 bancos, e aqui, ó, são os lugares que as pessoas podem sentar. Então, cada um dos 3 bancos tem um lugar. E ele faz uma restrição. Qual que é a restrição que ele faz? A família Souza quer sentar em um dos 3 bancos, né? Então, essa é a primeira restrição dele. A família Souza quer ocupar o mesmo banco, todo mundo junto. E a Lúcia e o Mauro precisam sentar em 2 bancos. A Lúcia e o Mauro querem sentar em 2 bancos juntos. Quando o exercício tem uma restrição desse tipo, a melhor coisa que você tem para fazer é você determinar uma posição. Então, por exemplo, eu vou escolher a família Souza aqui no primeiro banco. Esse é o banco da família Souza. E eu vou escolher 2 bancos por casal. Aqui está o casal. Ok? Tá bom. Depois que a gente monta, a gente percebeu que ainda sobrou as outras pessoas. Quantas pessoas são? Uma lotação, cada 3 lugares, transportar 3 membros da família Souza, o casal mais 4 pessoas. Ó, as outras 4 pessoas que sobraram, que eu vou colocar, é o princípio fundamental da contagem. Você concorda comigo que essas 4 pessoas vão usar o princípio fundamental da contagem? Por quê? Cada hora que eu vou colocar uma num determinado banco, eu vou colocar 4 vezes 3 vezes 2. São as possibilidades que eu tenho para colocar qualquer uma dessas pessoas. Então, isso daqui dá 24. Aqui eu estou fazendo as 4 pessoas. Tá certo isso? Sim ou não? Então, ó, ele misturou os 2 temas. Claro que o que está o mais escancarado aqui era realmente a porcentagem que envolve esse exercício, né? A mais escancarada era a porcentagem. Agora, ó, o que a gente tem que fazer? A família Souza tem 3 pessoas. Então, agora eu vou calcular as permutações. Por quê? A família Souza tem 3 pessoas. Se a família Souza tem 3 pessoas, eu não posso trocar essas 3 pessoas de posição? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho um 3 fatorial que é dos membros da família Souza. Certo? Então, ó, com os membros da família Souza, eu tenho um 3 fatorial aí, que é que eu posso trocar eles de lugar. Eles podem sentar em qualquer lugar aí. Outra coisa, a família Souza pode trocar de posição pelos bancos, porque ela pode sentar em qualquer banco aqui, não é? Ela pode sentar no primeiro, no segundo ou no terceiro banco. Ela pode movimentar entre esses bancos. Ó, se ela pode trocar de posição entre os bancos, é 3 fatorial. São 3 bancos, ela pode trocar. Esse 3 fatorial é a troca dos membros, e esse outro 3 fatorial é a troca dos bancos. Você concorda comigo? Só que tem um detalhe.
Isso aí, foi bem notado. Quando você faz o 3 fatorial, eu estou trocando já todo mundo. Porque eu peguei essa configuração e troquei todo mundo. Entendeu? Ó, porque, ó, 3 fatorial, o que eu tô querendo dizer que é 3 fatorial? A família Souza aqui, essa configuração é uma. A outra configuração, a família Souza, o casal e as 4 pessoas. A outra configuração, família Souza, entendeu? Eu já fiz todo mundo já. Quando eu faço esse 4 fatorial. Esse 3 fatorial, desculpa. Então, com esse 3 fatorial aqui, eu já troquei todo mundo de posição. E tá faltando quem? A troca. O que tá acontecendo aqui? Tá faltando a troca do casal. O casal pode trocar de posição, 2 fatorial. Tá muito claro isso para vocês? Alguma dúvida? Não. Tem mais alguma coisa que a gente pode trocar? Não, as pessoas eu usei o princípio fundamental da contagem, as pessoas já foram. Eu já troquei todos os bancos de lugar, eu já troquei a família de Souza de lugar, já troquei o casal de lugar. Será que não mesmo? Ó, olha esse detalhe aqui. O casal é um bloco junto, não é? Eu conto como um bloco só, porque eles estão juntos, eles não podem separar. Tudo que não pode separar, eu conto como uma coisa só. Só que eu tenho uma posição para o casal e eu tenho uma outra posição para o banco aqui do lado. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é 2 fatorial. Então, tem mais um 2 fatorial aqui. Para trocar essa posição do casal com o banco. Entendeu? Porque não necessariamente ó, o casal vai ficar aqui no cantinho, ele pode vir para cá. Não, não é fácil do mesmo não. Ele pode vir para esse canto aqui. Então eu tenho que trocar essa posição. Então, ó, portanto, o que ficou? Ficou o 24 vezes o 3 fatorial, vezes o 3 fatorial, vezes o 2 fatorial, vezes o 2 fatorial. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 3.400 e pouquinho. Peraí. 3.456. 3.456. Isso nos dá a alternativa E. Beleza? Tá? Então, assim, tá vendo? Ó, existe muito exercício que tem essa mistura de princípio fundamental da contagem e com permutação. Não, mas não é mole esse exercício, não. Vocês precisam treinar isso com uma frequência boa. Ficou claro isso ou não?
Ó, eu vou fazer mais um que não é fácil, tá? Eu tô fazendo os mais difíceis com você, que com vocês, para vocês perceberem como que é a estrutura dos exercícios que são mais complexos. Eu deixei os mais fáceis para vocês tentarem depois. Vamos ver o que vai rolar nisso aí. Ó, eu vou fazer o 17 agora. 17 não, 16. É da Unesp. Esse exercício fala assim, ó, uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos e um azul, que é até a figura que ele traz aqui pra gente. Vou trazer a figura para cá. Então, essa criança possui esses blocos de encaixe. Usando essas peças, é possível fazer diferentes pilhas de 3 blocos. A seguir são exemplificadas 4 pilhas possíveis. Exemplificados 4 das pilhas possíveis. Utilizando os blocos que possui, o total de pilhas diferentes de 3 blocos, incluídas nas exemplificadas, que a criança pode fazer é igual a... Então, ó, esse daqui é um exemplo que a gente tem das pilhas que ela pode fazer. Então, ó, a gente precisa achar quantas pilhas. Você viu que a nossa pilha tem que ter 3 blocos. Tá bom. E aí? O que tem nesse exercício? É importante que você identifique o que tem nesse exercício. Essa é uma coisa que é... O que você vai usar? Sempre assim. Você precisa identificar o que você vai usar. Ó, e não foge. E não foge do que você sabe. Ou vai ser princípio fundamental da contagem, ou vai ser permutação, ou vai ser uma mistura dos dois. Os 2 casos especiais eu já ensinei para vocês. Então, meio que acabou. E aí? Vai ser os 2 aqui. Esse exercício precisa de princípio fundamental da contagem e permutação. Tá? Ele precisa dos 2. Princípio fundamental da contagem e permutação. Tá bom. E agora, como que a gente pensa? Ó, você viu que a ordem que aparece nas pilhas importa. Tá vendo? Ó? Ele trocou a peça de posição, então importou a ordem. Então, assim, ó, você trocar as peças fixas de posição te gera uma pilha nova. Então, você sabe que com isso você consegue fazer o princípio, o permutação. Só que tem 2 casos. O primeiro caso é que é 2 cores iguais. Né? Que pode ser amarelo ou vermelho com uma outra. Isso daqui vai ser o quê? São 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, eu tenho 3 possibilidades quando eu tenho 2 cores iguais. E eu tenho uma segunda situação, que é quando eu tenho tudo diferente. 3 diferentes. Se é 3 diferentes, é simplesmente 3 fatorial. Aqui eu vou ter 6. Tá certo? Então, ó, eu fiz com 2 cores iguais e com 3 cores diferentes. Eu achei todas as combinações possíveis dessas 2. Acabou? Não. Por quê? Você tem uma terceira situação. Qual que é a terceira situação? Que depende das cores que você está colocando.
Porque, ó, você pode fazer ou com amarelo ou com vermelho. Essas de duas cores, elas podem aparecer ou com amarelo ou com vermelho. Não é? Se essas de duas cores aparecem com amarelo ou com vermelho, eu já tenho duas possibilidades aqui. Certo? Então, ó, eu estou usando o princípio fundamental da contagem. Porque ou vai ser com amarelo ou vai ser com vermelho. Então, eu vou ter que fazer duas escolhas. Eu tenho duas opções. A minha primeira torre, eu escolho uma das duas cores, e a segunda torre, eu escolho uma dessas duas cores. E as outras vão aparecer com as cores diferentes que a gente pode surgir aí. Certo? Pode aparecer com as outras cores. Que eu também vou ter duas possibilidades. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho 18 possibilidades mais 24. Então, eu tenho 42 possibilidades. Sim ou não? Né? Porque, ó, você tem que lembrar, eu posso ter pilhas de blocos de duas cores, duas cores iguais, ou três cores diferentes. As que têm duas cores iguais, você tem três possibilidades, só trocando as posições das pilhas. Agora, para você fazer as diferentes, né? As diferentes, você pode fazer com 2, 3 e 3, que dá 18. Isso daqui você faz a 18. Tá? Ó, olha só. Se você vai fazer com as cores misturando tudo, você pode escolher três peças, não é? A primeira peça, você tem duas cores que você pode escolher. Ou você vai escolher o amarelo, ou você vai escolher o verde. Não, desculpa. Você tem duas possibilidades para colocar qualquer um desses bloquinhos. Não, tá certo. Você tem duas possibilidades, ou amarelo ou vermelho. E aí depois você pode colocar qualquer uma das outras. Então, ó, pelo princípio fundamental da contagem, você vai ter 18, que é você trocando esses bloquinhos de posição. O 24 sai do seguinte fato: quantos blocos a gente tem para fazer com cores distintas? Eu tenho 4 blocos para fazer com cores distintas. Quando eu vou escolher o segundo, eu tenho 3 possibilidades, já usei um. E quando eu vou fazer o último, tenho 2 possibilidades, porque eu já usei o outro. Então eu tenho 24 possibilidades. Aí eu somo os dois. Beleza? Então, ó, 16. Fechou. Agora vocês podem tentar fazer essa lista aí. Vamos ver o que vai rolar. E aí, amanhã eu falo de física. Tá bom? Carinha feliz aí. Adeus.